Este programa é uma produção independente. Todo conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus produtores e realizadores. Com 2 meses. Ué? Gente. Boa tarde, internautas. Eu sou Ana Paula Piedade. Começa agora mais um Saúde em Pauta Online. Você que está aqui no chat da UTV já pode mandar suas perguntas, experiências. Hoje falando sobre bullying e a violência nas escolas. Para isso nós temos aqui o Thiago Arikawa, ele é conselheiro do CONDECA, que é o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, e ele é também responsável por desenvolver vários trabalhos voltados à defesa dos direitos da criança e do adolescente. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Ana Paula. Temos também o pedagogo Gilney Dias Maciel, ele é coordenador do projeto Tosco em Ação, que é um programa de combate ao bullying e à violência. Boa tarde, Gilney. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde, internautas. É um privilégio poder estar aqui. Obrigado, o prazer é todo nosso. Bom, eu acho que a gente pode começar falando do termo, da denominação bullying. O que é bullying? Bom, bullying é um termo que se aplica a uma forma de violência. É necessário que se diga que o bullying é uma forma de violência. É um termo que se aplica à forma no sentido de depreciar a pessoa, ou a pessoa que está ao nosso lado, ou a pessoa que convive conosco, e a partir daí se aplicou esse termo. Quando a gente fala bullying, necessariamente é no ambiente escolar, e fazendo algumas pesquisas, eu identifiquei algumas associações do bullying ao assédio escolar. Mas em outras pesquisas eu já vi que isso pode acontecer no ambiente de trabalho, numa igreja, quer dizer, mas geralmente os casos são percebidos dentro da escola? Eu diria que o bullying ele pode acontecer em qualquer ambiente, envolvendo qualquer tipo de pessoa. Contudo, é na escola, Ana Paula, que a gente tenha assim, a manifestação mais clara dessa forma. E basta a gente se lembrar dos momentos ou dos anos em que nós estávamos sentados nos bancos escolares e a gente identificar um pouco aqueles colegas, ou um ou outro, que chamavam a atenção pelo jeito de ser, pela forma física, enfim, tinha alguma particularidade e eram alvos de ridicularização por parte dos outros colegas. Então, é no ambiente escolar que isso se torna mais propício. Porque ali nós temos alunos e temos pessoas de diversas origens, diversos segmentos, morando em diversos bairros. Então a gente tem uma aglomeração. Uma aglomeração que é favorável, vamos dizer assim, entre aspas, né, favorável à existência dessa forma de violência. Entendi. E qual é o perfil do agressor? Bom, o que a gente tem percebido no nosso trabalho é que o agressor, o perfil dele está muito relacionado àquilo que ele viveu. Então, alguém que viveu ou alguém que sofreu alguma forma de violência, ele acaba replicando isso em algum momento da sua vida. Como nós falamos, o ambiente escolar, por ser favorável a isso, ele acaba replicando, ele acaba colocando isso dentro do ambiente escolar. Ele se torna, vamos dizer assim, uma liderança negativa dentro desse ambiente e a partir daí é praticada essa forma de violência. Então, ou seja, é uma extensão do que ele passa em casa, geralmente, né? Um reflexo. Acaba sendo ou não. A gente, enquanto educador, a gente costuma dizer que o que acontece na escola é um reflexo, uma extensão do lar. E então, naturalmente, não pode ser diferente. A questão bullying ou qualquer outro tipo de violência, ela é uma extensão, um reflexo da desarmonia, das dificuldades pelas quais as famílias hoje passam. Tá, entendi. Geralmente, quem comete essa agressão, esse ato, é um menino ou menina? É possível? Bom, a gente tem dois grupos. O grupo que mais, assim, é o autor, o que age com relação ao bullying, naturalmente que são os meninos. Os meninos têm esse perfil. Contudo, as meninas não ficam muito longe. Elas são os maiores alvos. O grupo que é mais, assim, alvo do bullying são as meninas. Mas elas também não, hoje, infelizmente, já não se há muita diferença entre a prática do bullying entre os meninos e entre as meninas. As meninas têm
tem as formas dela, tem os mecanismos de prática de bullying, que é diferente em alguns momentos dos meninos, mas há, sem dúvida que há, e quase na mesma proporção que meninos. Entendi. E você é coordenador do projeto Tosco em Ação, é isso, que é esse livro aqui. Queria que você explicasse pra gente, depois eu vou mostrar o material aqui. Ele foi implantado inicialmente em Campo Grande. Tá. E como é que funciona esse projeto? Bom, esse projeto ele foi desenvolvido ao longo de 3, 4 anos. Ele parte de um livro, o livro que você tem aí em mãos, o livro Tosco. E nesse livro é contada uma história, e a partir dessa história é desenvolvido o projeto. Ele foi iniciado primeiro na capital do Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, com cerca de 40 mil alunos. Depois foi estendido para outras localidades do nosso país. Nós tivemos já projetos em Teresina. Ampliamos ele para o estado do Mato Grosso do Sul. E hoje ele está em fase inicial de aplicação em Curitiba, Santa Catarina, no estado de Santa Catarina. Nós devemos ter um projeto no segundo semestre também no estado do Maranhão. E em parceria aqui com o Thiago, nosso amigo, a gente deve estar implantando o projeto aqui em uma das escolas da nossa capital. Como é que está isso, Thiago? Você está trazendo esse projeto para cá, é isso? Isso. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde, professor Juninho. Como eu estava na presidência da Comissão de Políticas Públicas do Conselho Estadual de Direito da Criança, me apresentaram o Gilney, o Júnior e o projeto Tosco. Porque a gente enfatiza muito na implantação de políticas públicas que vá garantir, né, o direito da criança, que a gente chama de um sistema de garantia de direitos. Nesse sistema de garantia de direitos, quando ele falha, você precisa de algum outro instrumento que intervenha nisso. E aí, na questão do bullying, me apresentar esse projeto, que eu nunca tinha visto um projeto tão bem elaborado, não só no sentido de você ter um material didático que vai na mão do aluno, mas de existir uma metodologia, em que a escola não se sente perdida, em que a escola pega esse projeto e consegue adotar esse modelo para adequar no dia a dia dessa escola, e aí vai pegando, né, quais são os casos, e vai também colhendo os resultados desse projeto. Então achei interessantíssimo, e aí como eu estava na presidente da Associação Consciência e Cidadania, a gente resolveu implantar o projeto. Você se interessou pelo projeto e está trazendo isso para São Paulo. Ah, bem legal. Depois a gente vai falar mais disso. Mas como é que é? É um livro que é distribuído aos alunos, professores, e estendido aos pais também. Explica pra gente, Gilney. Bom, ele é um livro, ele é distribuído aos alunos. Todos os alunos que participantes do projeto recebem o seu livro. Fora isso, tem um material que você tem aí em mãos, chamado Compreendendo o Tosco. É um material de apoio aos Inclusive, professores. Bonitinho, vem aqui numa pastinha, numa malinha aqui, e aí vem o Tosco, inclusive da editora Alvorada, né, a publicação, com um material aqui para os alunos, e tem Compreendendo o Tosco, que é o material livro de de apoio ao Gilberto, professor, orientações didáticas, e mais material aqui falando da editora, e o livro, que é uma história, uma história de um menino, um menino como muitos que nós encontramos em nossas escolas. Um menino que tem problemas familiares decorrentes de relacionamentos conflituosos dentro de sua casa, e a partir daí ele vai crescendo com isso, e como nós já falamos, em algum momento todos nós, e não é só um menino da história, todos nós temos a tendência de replicar, de repassar as nossas vivências. E isso faz com que o menino da nossa história, ele no ambiente escolar, ele encontre o local propício para isso. O local propício para ele dar vazão a toda aquela violência que ele sofre no ambiente doméstico. Ele encontra no ambiente escolar esse local. E aí, então, a história acontece. Eu não vou contar a história toda do livro. Claro, porque aí para que instiga a leitura, sem dúvida alguma. Para que os nossos internautas possam ler o livro. Mas ele é bastante interessante. Ele foi pensado para ser um livro de fácil leitura. Uma linguagem simples. Uma linguagem simples. Porque hoje, infelizmente, nós ainda não temos, no nosso adolescente, no nosso aluno, a gente não tem aquele hábito, aquele gosto, aquele prazer da leitura. E isso faz com que muitas vezes a leitura do livro, antes de qualquer coisa, seja um desafio dentro do ambiente. E ele é bastante ilustrativo, eu estava olhando aqui, né? Ele tem algumas ilustrações, ele tem alguns capítulos curtos, ele tem uma história que prende. O autor ele foi muito feliz nessa concepção,
no sentido de proporcionar ou de fazer com que esse material chegasse aos alunos e que ele fosse fácil. E tem uma fala do autor que eu gosto muito, o Dr. Gilberto Marti, e ele fala assim: nós temos muito material que fala do adolescente, nós temos muito material que fala para o adolescente, mas nós temos pouquíssimo ou quase nenhum material que fala com o adolescente. Então o objetivo a que se propõe esse material é falar com o adolescente, é explicar para ele, colocar para ele algumas situações, sem entrar no campo do conselho, sem entrar no campo da bronca, mas entrando num campo de uma autopercepção, onde ele pode se enxergar e se identificar com um ou outro personagem do livro e, a partir daí, estabelecer uma relação de causa, consequência e dar quem sabe, um início, criar um momento propício para uma mudança, para uma ruptura de uma situação em que ele vive. Correto. E como é que é a metodologia? Como é a implantação efetiva desse projeto na escola? Bom, esse projeto, ele chega à escola, num primeiro momento aos professores. Os professores recebem, a partir do material Compreendendo o Tosco, que nada mais é do que uma compilação de situações que ocorreram na escola e que foram repassadas ao material, ou seja, é um manual prático daquilo que já deu certo com relação ao projeto. E a partir daí o professor recebe uma capacitação no sentido de entender o livro, de entender a proposta do projeto e entender algumas formas, alguns aspectos de se trabalhar. Claro que o professor, dentro da sala de aula, dentro da realidade escolar, ele precisa ter a liberdade para conduzir a sua atividade. Ele sabe os alunos que tem. Ele sabe quais são os alunos que são agentes do bullying. Ele sabe quais são os alunos que são alvos do bullying. Ou seja, o professor tem essa percepção. Muitas vezes ele não tem a ferramenta para tratar isso, mas ele tem essa percepção. E a partir daí, então, de todo esse momento de capacitação, o projeto chega aos alunos, é respondida uma pesquisa, os alunos, uma pesquisa de diagnóstico, para que a gente tenha condições de perceber o momento em que o aluno se encontra e possa nortear algumas ações. E então o professor começa a realizar o trabalho efetivo em sala de aula. Depois desse trabalho realizado, claro, esse é o cerne do projeto, né? O trabalho com o aluno ali na sala de aula, o aluno se identificando, verificando algumas coisas relacionadas ao seu comportamento, à sua atitude, ao seu relacionamento aluno-aluno, relacionamento professor-aluno. Então algumas coisas vão acontecendo no decorrer do projeto. E lá no final, uma pesquisa pós-projeto, para que a gente possa estabelecer alguns parâmetros de comparação e a partir daí ter condições de mostrar para as autoridades o que efetivamente aconteceu em relação ao projeto e mostrar também algumas informações que podem nortear ações voltadas para o combate dessa forma de violência dentro do ambiente escolar.